entendimento para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Tenho certeza que Deus ele tem nos mostrado grandes coisas, né? Eu tenho certeza que o Senhor ele tem falado de uma maneira poderosa aos nossos corações. Estamos aqui para aprender mais um pouco, porque nós queremos tomar uma posição perante o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Em suas mãos nós nos colocamos agora. Aleluia. Oh, santo, santo é o nome de Jesus. Aleluia. Deus, ele é tremendo. Eu tenho certeza que tem algo da nossa vida aí. Deus, ele... Tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar mais um pouco nessa tarde, né? Em nome de Jesus, tá? Olá, eu quero convidar você para meditar comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou colocar uma música aqui para vocês, mas eu não estou achando. Deixa eu ver. Todas as músicas. O pessoal acha que enquanto o povo aparece aí, né? Vou dar vez dar um tempo aqui. Aleluia, Pai. Aqui tem muito barulho, viu? Aleluia. Você que está aí, já entra compartilhando. Depois eu gostaria de pedir você para me dar um like lá no meu canal. Meu canal tá muito fraquinho, não tá dando nem para fazer vídeo ao vivo lá, tá? Mas eu preciso que você me ajude, tá? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar lendo, comentando a respeito da sexta igreja em Filadélfia, tá? Deixa eu baixar só um tiquinho aqui. Aleluia. Aleluia. Então vamos estar aí comentando a respeito da igreja de Filadélfia. É muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar ouvindo, de estar aprendendo juntinho com vocês a respeito de cada carta. Eu lembro que quando eu estudava, nós estudamos sobre a Reforma Protestante, estudamos sobre esses grandes homens, né? Esses homens que foram usados, Martim Lutero, John Wesley, e eu fico muito feliz, sabe, de ver que houve uma reforma no cristianismo, e o cristianismo ele entrou para a história. E essa igreja de Filadélfia aí teve uma reforma, uma grande reforma aí. Nós sabemos que existem historiadores que são citados, tipo o fundador da igreja metodista, a qual eu sou membro, John Wesley, fez parte. E essa igreja, essa sexta carta que João escreveu a Filadélfia. Filadélfia era um nome em homenagem ao imperador que ele fez ao irmão dele, que os dois se amavam, os dois amavam tanto um ao outro. Obrigado, irmão. Compartilhe para o glória do Senhor. Eu estou na sexta carta à igreja de Filadélfia. E eu quero dizer para os nossos irmãos aí, metodistas e todos os nossos irmãos, que John Wesley, o fundador, né, o nome do nosso fundador, que é a igreja metodista, é baseada nos fundamentos de John Wesley. Ele foi um dos participantes da reforma, né? Ele foi um dos reformadores. Ele viveu nessa época aí do início da igreja de Filadélfia. E no sexto século que John Wesley viveu, junto com outros historiadores,
E o nome de John Wesley está até na história secular. E João escreveu essa carta. Nós sabemos que Filadélfia significa amor fraterno. Porque naquela época os imperadores eles viviam planejando, traçando plano para matar um familiar seu que estava no trono, para tomar o trono. Eles não eram a própria família era inimiga uma da outra, mas esses dois irmãos eles se amavam tanto que, em homenagem a seu irmão, não vou citar o nome do imperador que eu não estou lembrando, sabe? Mas ele colocou o nome Filadélfia em homenagem ao irmão dele que morreu. E o irmão dele, Filadélfia significa amor fraterno. Amor fraterno. Nós temos que ter amor fraterno um pelos outros. Nós estamos em uma época muito difícil das nossas vidas. Existem muitas pessoas desempregadas. Existem muitas pessoas passando fome. Existem pessoas que elas estão agora são moradores de rua devido à consequência desse vírus, dessa pandemia que está no mundo. E precisamos ter esse amor fraternal um para com o outro. E essa sexta carta à igreja de Filadélfia, em Apocalipse do 3 a 13, ela era uma igreja fiel em uma pequena cidade que estava estabelecida como um centro de cultura grega. Essa cidade, ela foi construída no cume dos montes, ao pé dos montes. Ela era uma cidade famosa, né, pelos seus vinhedos, e era um lugar perigoso por causa que era uma cidade que estava em constante terra. Nessa igreja, nessa cidade, havia uma igreja na cidade de Filadélfia, a qual João, nessa ilha de Pátimo, escreveu uma carta à igreja que se encontrava em Filadélfia, tá? E eu quero falar com vocês, houve uma reforma aí protestante, foi o sexto período da igreja, assim como a história secular foi dividida em Idade Média, foram divididos para melhor entender, para nós melhor entender a história da igreja. Ela foi dividida em 7 cartas, o início, né, de igreja pós Jesus Cristo. E agora esse é o outro período da história da igreja, está falando aqui na sexta igreja de Filadélfia, tá? Aí está escrito assim, olha, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com que a sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Havia uma igreja fiel em Filadélfia, tá? Havia. E como guardastes a minha palavra, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu baixar mais um pouquinho, está muito alto, né? Deixa eu tirar o som, é melhor. E aí está falando assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando você vai estar comentando, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e que possamos estar entendendo, Pai, cada momento da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Sabemos que tu és o Deus o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o Deus perfeito, o Deus magnífico, o Deus eterno. Que possamos estar entendendo agora esse momento da sua palavra. Aleluia. Que possamos, ao terminar de ler essa palavra, renova as nossas forças, Pai. Renova a nossa fé, que possamos estar firmes na tua presença, aprendendo mais de ti. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra está sendo esclarecida aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, Pai. Que possamos crescer mais um pouquinho nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Estamos, Senhor, no 6º momento da igreja, a igreja em Filadélfia, Pai. Oh, meu Deus, abençoe, Senhor, de uma maneira toda especial. Tu és o Deus tremendo, Tu és o Deus digno de toda honra e de toda glória. A igreja em Filadélfia significa amor fraterno, né? Fraterno. Nós sabemos que a Filadélfia era um vilarejo pequeno, mas ali tinha uma igreja que guardava os mandamentos do Senhor, né? E Filadélfia era uma igreja fiel em uma pequena cidade que tinha sido estabelecida como centro de cultura grega. A cidade era famosa pelos seus vinhedos, que a rodeava, mas sujeita a frequentes terremotos. Era uma cidade, né? Hoje é difícil ter algum resto alguma ruína, algum resto de ruína da igreja de Filadélfia, porque por causa do terremoto ela era sempre foi destruída. Nós sabemos que agora ela tem um outro nome, a cidade de Filadélfia, ela tem outro nome, eu não anotei aqui, mas você pode, só sei que você pode dar uma olhadinha depois. E nós sabemos que a antiga Ásia, ela chama-se Hungria hoje. E a igreja de Filadélfia também tem outro nome, não é Filadélfia, a cidade de Filadélfia tem outro nome. E aí está falando, né, no versículo 7, é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e fecha, e fecha, e fecha, e ninguém abre. Essa chave, a chave significa autoridade. O Senhor nos deu autoridade para orarmos em nome do Senhor Jesus. Nos deu a chave, a autoridade de orar pelos os doentes, eles serem curados, orarmos pelos endemoniados e eles serem libertos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nos deu a chave de evangelizar. O Espírito Santo, ele age em nós com os 7 Espíritos de Deus, com as 7 características de Deus. E aí quando João escreve, né, o que Deus mandou, e no capítulo 3, versículo 8, ele fala assim: olha, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti te pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aqui está falando, olha, pus uma porta aberta. Essa porta é Jesus. Jesus é a porta, tá? E essa porta ninguém pode fechar. E nós sabemos que nós temos pouca fé. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas guardava a palavra e não negou o nome de Jesus Cristo. Nesse tempo de pandemia, tem momentos que nós sentimos fracos, né, meu querido, minha querida? Mas, mesmo assim, tendo pouca força, vamos guardar a palavra do Senhor.
vamos guardar e não vamos negar o nome de Jesus, porque existem muitos crentes que estão se apostatando da fé, tá? Estão apostatando da fé. E quando eu falo com vocês que estão apostatando da fé, isso em todas as igrejas, no período das igrejas, das cartas aí, isso aconteceu da Filadélfia também, mas Deus encontrou um povo que tinha pouca força, mas guardava a palavra e não negava o nome de Jesus. Nós temos que guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. A chave de Davi significa autoridade. O Senhor nos dá autoridade, amém? Aleluia. E quando ele fala assim no versículo 8, né, que eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. E ele está falando também de serviço, oportunidade de serviço, oportunidade de trabalhar, do evangelismo, ou a entrada da consumação do século. Então nós temos a maior chave que nós estamos tendo, assim, Jesus é a chave, a maior chave, mas a oportunidade que nós temos para proclamar as boas novas do Evangelho é através da internet. Tá dando para estar falando mesmo, né? E quando falaste assim no versículo 9, né, 3:9, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, eu já falei sobre isso. Versículo 10, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Eu acredito que o Senhor, ele tem nos guardado de muitos maus, sabe? Nós estamos debaixo da proteção do Senhor, não estamos livres de pegar esse vírus, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, eu estou sadia, eu estou sem vírus, mas eu posso dizer que Ele é Deus. E se Deus permitir que eu pegue esse vírus, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu não quero negar a fé que eu tenho, eu não quero negar, eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração, aleluia, que possamos ser fortes. E quando fala assim, olha, eu te guardarei, no versículo 10, eu te guardarei, é a garantia do Senhor de que, de acordo com João, né, 17, 6, 11, 12, 15, ele é capaz de preservar seu povo, ele é capaz de preservar seu povo da hora da tentação. Ele é capaz, Deus é Deus e pronto, acabou, né? E a tentação culminante foi e continuará a ser antecipada através de muitas manifestações históricas. Nós sabemos que nesse 6º século dessa igreja de Filadélfia, houve muitos avivamentos, muito mesmo, dos morávios, tá? Vocês têm que procurar saber quem eram os morávios. Eles eram guardadores da fé, eles guardavam mesmo, eles levavam a sério, eles eram admirados por John Wesley. John Wesley também, ele foi também grandemente usado por Deus aqui para o avivamento da obra de Deus nessa época, e outros fundadores aí também desse grande momento aí da igreja Filadélfia. Ela surgiu depois do ano 1570, acho que é 1800, 1570, deixa eu ver, 1770 a 1800, um negócio assim. Eu não gosto de mexer com data, que eu sou meio perigosa. Para me guardar data, eu não guardo muito data, não. E aí, gente, eu creio, sabe, eu sou dispensacionista. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Existem pessoas que não acreditam, mas o importante é acreditar na vinda de Cristo. Nós temos que acompanhar os sinais, tá? Os sinais vão acontecendo, vamos lendo Bíblia e avaliando.
nós sabemos que não foi Deus que colocou esse vírus, é consequência do próprio ser humano, mas é um grande sinal da vinda de Cristo. Quando desculpa. Desculpa, tá, gente? Quando haver uma união de uma só moeda, unificação dos governos, também é sinal da vinda de Cristo. O que os grandes as pessoas avivadas daquela época, vou falar uma palavra mais fácil para não embolar tanta língua, o problema deles é que eles marcaram data, eles marcaram uma data falando que Jesus ia voltar. E eles ficaram um pouquinho decepcionados. Jesus não marcou data de vinda, ele falou para observar os sinais, tá? Os sinais. E aí, Jesus, ele é a porta aberta, tá? E nós não podemos marcar data igual uma mulher. Outro dia eu vi uma entrevista, eu vi um vídeo, a mulher marcando a data lá da entrevista da volta de Cristo. Vamos tomar cuidado com os falsos enganadores. Vamos tomar cuidado que agora tem muito efeito especial que pode fazer de conta que Jesus está voltando através dos efeitos aí que pode movimentar, pôr a pessoa em pé no céu. Tem um movimento que você faz no celular que parece que o animal está dentro da sua casa, tá? Fica do tamanho exato do animal. Eu não sei como é que é, não. Eu vi outro dia, mas eu não procurei esforçar para saber, não. E vamos tomar muito cuidado, tá? Eu creio que nós vamos ser... Tem muitos cristãos que creem também, tem igrejas que creem, né? Também que nós vamos ser... A igreja será antes do período da grande tribulação, eu acredito, que será o arrebatamento da igreja. Mas tem gente que já acredita que vai passar pela grande tribulação. Igual eu já falei, nós devemos crer na volta de Jesus Cristo e ficar de olho nos sinais, tá? E aí, quando fala assim, Jesus Cristo falou assim, ó: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos guardar o que nós temos, para que o egoísmo. Nós estamos hoje num mundo